Ótima tarde, estamos começando mais uma edição do Futebol do Povo. Eu, André Almeida, estou aqui hoje na companhia de Breno Rebouças, no primeiro programa da semana, e que teremos muito assunto para falar até às 5 horas da tarde. Claro, não podemos deixar de comentar o jogo do Ceará, que vai enfrentar o Guarani na noite de hoje, no Estádio Castelão. Um jogo muito importante para o Alvinegro se manter com mais folga no G4. Independente do resultado e dos outros resultados da rodada, o Ceará não sai do G4 da Série B. Mas precisa sim voltar a vencer para garantir tranquilidade, já que só restam 5 rodadas para acabar o campeonato. Fortaleza também oficializou ontem a saída do presidente Luiz Eduardo Girão. Ele anunciou a sua carta de renúncia, não é mais o presidente do clube. Marcelo Paes assume a diretoria executiva e vai comandar o Tricolor em 2018, ano do centenário. São esses assuntos que a gente vai debater aqui no Futebol do Povo. Como eu já falei, vamos até às 5 horas. Eu convido todos vocês que estão entrando agora na nossa live a mandarem comentários, perguntas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem para participar do programa com a gente. Compartilhem, curtam nosso vídeo e mandem seus comentários. É sempre muito importante, a gente vai procurar ler o máximo possível, não é isso, Breno Rebouças? Boa tarde. É isso, André. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no Futebol do Povo. Estava aqui preparando para acompanhar a live também e acompanhando os comentários que vocês vão mandando para a gente. Hoje um programa cheio de bons assuntos para debater, o André já trouxe o cardápio para a gente, mas eu acho que o assunto do dia mesmo é essa partida importantíssima do Ceará contra o Guarani, né, André? Um jogo que é semelhante, eu acredito, àquela partida de algumas semanas atrás, quando o Ceará enfrentou o Figueirense, que eu não vou dizer que todo mundo, mas, por exemplo, eu achava que seria uma partida mais tranquila e o Ceará acabou passando dificuldades empatando no final, né? Acho que depois daquilo, o próprio Marcelo Chamusca vai tomar um pouco mais de cuidado, tanto é que há aí uma dúvida se ele mantém o Richarlison na direita ou se ele vem com o Pio, né? Ele não quis confirmar. Acho que a possibilidade do Richarlison se manter é muito forte, porque ele já perdeu um pouco de precaução naquela partida e viu que poderia ter saído muito pior a situação do Ceará se tivesse perdido o jogo, conseguiu um empate no finzinho, mas eu também acho que ele pode ser usado mais uma vez jogando em casa, já que fora de casa ele conquistou 50% dos pontos e colocar o time um pouco mais para frente. Não sei o que você acredita pro jogo de hoje, André. Como o Breno bem lembrou, esse jogo de hoje é muito semelhante realmente àquele do Figueirense. Eu acho que o Ceará tem que tirar lições daquela partida para não cometer os mesmos erros. Jogo contra o Guarani é um jogo traiçoeiro. Vai pegar um adversário que, embora esteja, se você for pegar o recorte, não só de tabela, o Ceará está brigando na parte de cima e o Guarani está brigando contra o rebaixamento. Mas dos últimos 10 jogos que o Ceará venceu 6, empatou 3, só foi derrotado para o Juventude. O Guarani vive uma situação oposta. O Guarani só venceu 1 dos últimos 10 jogos, perdeu 5, empatou outros 4. Se você for pegar o momento das duas equipes, amplo favoritismo do Ceará, sim, inegavelmente. Até porque pela posição na tabela e também por estar jogando em casa. O Guarani só foram 2 vitórias como visitante, 2 vitórias fora de casa. Números bem inexpressivos. Mas a gente sabe que dentro de campo a situação é diferente. O Ceará pegou o Figueirense numa situação parecida, embora eu ache o Figueirense mais time do que o Guarani, mas aí é uma outra análise. Mas não pode cair nos mesmos erros. E naquela partida o Ceará até levou um gol no começo, né? Sim. Que acabou dificultando, e o Figueirense jogou como queria a sua proposta, que era aproveitar os erros do Ceará e aproveitar um pouco da impaciência do Alvinegro. Acredito que deve ser mais ou menos essa postura do Guarani hoje, comandado pelo Lisca, que na reta final vai tentar repetir com o Guarani o que fez com o Ceará em 2015, né? Que foi arranjar forças de onde não tinha. Mostraram até então para salvar do rebaixamento. Ele vem, depois daquele lance com o Ceará de salvar, o Luiz que virou um salvador da pátria, né? A função dele, quase todos os clubes, é salvar do rebaixamento. Tentou salvar o Inter, tá tentando salvar o Guarani. No passado, eu não lembro para qual time que ele foi, mas ele tentou salvar um também. Até quando ele chegou no Paraná esse ano, o time era o 15º colocado e ele fez o time dar uma arrancada. Ontem o Lisca participava do Trem Bala, na Rádio Povo CBN, que eu participo também, e ele falou uma coisa interessante. Ele disse, olha, esses jogadores todos que estão na equipe do Ceará aí, eu indiquei quando era técnico pro Ceará, pra temporada seguinte, quando ele salvou o time. Então
ele conhece bem o elenco. Ele até falou, olha, na época, o gerente de futebol, que ele não quis falar o nome, mas que era o Pastrana, não me ouviu, mas eu indiquei quase todos. Eu falei pro Robson, poxa, Robson, eu indiquei todo esse pessoal, agora ele tá aí. Ou seja, ele conhece muito bem esses jogadores, alguns já trabalharam com ele sabe o que o Chamusca pode fazer e como tentar bloquear a maneira desses caras jogar. Agora, eu acho que ele encontra esses caras na mão de um outro cara que é estudioso pra caramba, que é o Chamusca, que sabe como explorar os pontos fortes e fracos do seu time e do adversário. Eu acho que vai ser um bom duelo hoje. Não acredito que num Guarani que joga mais pra frente, acho sim que vai jogar ali por uma bola, vai esperar um pouco mais do time do Ceará, mas acredito que o Ceará também vai ficar um pouco mais precavido por conta daquela última partida, daquela partida anterior em casa contra o time do Figueirense, que quase acaba perdendo. Acho que o Ceará vai controlar um pouco mais essa saída. Mas acho que o que pode fazer um diferencial também hoje, André, é a presença do torcedor. O próprio Chamusca tinha chamado o torcedor para o jogo, falou naquela sinergia torcida-time. Ele disse que onde ele está indo, ele está vendo que os times que estão brigando para subir estão fazendo isso, estão lotando estádio, estão fazendo a diferença. E tem pergunta, inclusive, aqui para a gente. Deixa eu ver aqui. Tinham perguntado aqui sobre os ingressos antecipados. Foram mais de 23 mil, né? Isso. A última parcial divulgada pelo clube há pouco foi de que mais de 23 mil ingressos. Agora, Breno, o Yuri Vidal perguntou quantos ingressos. É curioso a gente ver que até sexta-feira, até sábado, eram 18 mil ingressos vendidos. Né? Parece que a derrota para o Juventude deu uma arrefecida no ânimo da torcida do Ceará. Que aí só foram... O que eu acho que não se justifica. Não justifica. Porque é o momento da torcida abraçar o time. E mais do que isso, faltam André, 5 rodadas para o acesso. Se a gente for ver, o Inter acabou de fazer 3 partidas, 2 em casa e 1 fora, conquistou 1 ponto, 2 pontos. 2 pontos. O Inter em 9 disputou... O Ceará disputou 6 longe de casa, ganhou 3. Então não há motivo para esse desespero. O resultado contra o Juventude é um resultado normal. A gente não considerou, talvez, ou melhor dizendo, o torcedor talvez não tenha considerado normal por conta da vitória lá no Beira-Rio. Que eu acho que todo mundo esperava uma vitória contra o Juventude e alguma coisa, ou um empate contra o Inter. Mas como venceu lá dentro o Internacional, todo mundo criou uma grande expectativa. Mas foi um resultado absolutamente normal. Agora, André, tem uma informação aqui, o Caio Luiz está perguntando, e você estava comentando isso comigo antes da gente entrar no ar, se o Leandro Carvalho provavelmente não jogar, será o Roberto que entra? Aliás, fala dessa informação do Leandro Carvalho que foi agora de última hora, né? Pois a possibilidade dele não entrar no jogo hoje. Pegou muita gente de surpresa. O Chamusca ontem, ele falou na coletiva, ele não citou nomes, mas ele falou que havia uma situação de desgaste no elenco, que talvez fosse necessária uma mudança, que ele iria esperar para avaliar. E aí seria esse jogador, Leandro Carvalho. A gente não sabe realmente se só vai ser definido momentos antes da partida, mas há essa situação envolvendo o Leandro Carvalho, que é um jogador que está com desgaste muito alto. Por isso ele poderia ser preservado. E aí, Breno, a gente vai ver quais seriam as opções do Chamusca para esse jogo. Tem o Maicon Leite, que foi um atleta que até agora não mostrou o porquê merecer a titularidade. E tem também o Cafu, que foi um atleta que ele inclusive testou no treinamento de ontem e que já atuou por algumas vezes na posição. E o Roberto, que está recuperado de lesão, teve um começo muito bom de Série B, depois ele acabou caindo um pouco de rendimento, coincidiu também com a lesão que o afastou de grande parte do campeonato, quase o campeonato inteiro, e agora está voltando, né? Em relação ao Maicon Leite, tem um detalhe que eu acho interessante. O Chamusca no jogo, quem não viu a coletiva do jogo depois da partida contra o Juventude, ele falou o seguinte, eu gostaria de colocar o Maicon Leite naquela partida, só que eu não queria tirar o Leandro, ele joga pela direita. Então, assim, ele tentando justificar a entrada do Robinho. Pra mim, não justificou muita coisa, né? Ele quis dizer que o Robinho dava transição, aquela coisa toda, mas me chamou a atenção essa questão dele justificar, não colocar. Parece que ele não consegue ver o Maicon Leite fazendo algum outro tipo de função, ou ali um pouco mais centralizado pelo meio. Enfim, pelo que ele declarou, é como se o Maicon ele visse jogando apenas uma posição, uma coisa meio engessada, o que eu acho preocupante. Porque nessa equipe do Ceará, onde você tem um time que eu acho que quase todo mundo faz uma função a mais que a sua, veja bem, o Lima faz ataque, faz meio. Você tem tudo bem, o Elton é o cara que fica mais isolado, mas você tem o Leandro Carvalho que volta, que complementa a lateral, você tem volante que faz lateral, você tem você tem volante que faz meia que faz ataque, enfim, é um time onde quase todo mundo consegue fazer mais de uma função. E você tem uma peça que, pelo que o Chamusca falou, só atua numa determinada posição de um determinado jeito, eu acho preocupante. Ele já não rendeu nada nos jogos que entrou. E se não tivesse a mobilidade para se encaixar nessa forma de jogo do Chamusca, eu acho difícil. Eu acho, Breno, mais que isso, é a questão da recomposição defensiva que o Chamusca está preocupado. Porque o Leandro Carvalho, ele é um atleta fundamental na recomposição. Ele se doa muito, ele volta muito para ajudar na marcação. Ele fecha sempre aquele lado direito e também dá a opção para o lateral, seja ele quem for.
Acho que a preocupação do Chamusca é além dessa que o Breno citou, na questão da recomposição. O Maicon Leite não deve estar pronto para jogar 90 minutos, não fez isso até agora. E aí, eu acho que ele entrando nessa posição, ele não teria tanta eficácia para, além de atacar, ter a força para compor defensivamente a equipe. Acho que a preocupação seja nesse sentido. A saída do Leandro Carvalho, o Ceará perde muito, sim, claro. É um atleta que vem muito bem no conjunto, ele encaixou muito bem nesse time do Ceará, mas, além disso, o Ceará também acredito que possa ter outra alteração. O Breno já disse que acredita que o Chamusca vai com o Richardson na lateral direita. Eu acho que não me surpreenderia nem um pouco se ele voltasse o Pio, botasse o Richardson no meio e acabasse sacando o Raul. Porque ele ganha na questão da bola parada, inclusive. Para ser sincero, eu acho que ele vai fazer isso. Eu acho que ele vai de Pio na direita e vai sacar o Raul. Porque ontem ele explicando, ele disse exatamente isso. Que com o Pio você ganha na ofensividade, você ganha com esse chute, que é uma arma que a gente sabe que o Pio tem, e você ganha também na parte de dar as cartas do jogo, de comandar o jogo. E da bola parada, né? Sim, que é a questão do chute também que ele tinha falado. Eu acho que, por tudo isso, ele deve começar com o Pio hoje. A não ser que ele esteja precavido, lembrando do que ele sofreu aqui contra o Figueirense, arrancando o empate. Agora, algumas mensagens, eu fico entrando e saindo aqui na live, porque a gente fica pegando informação, e algumas somem. Mas, por exemplo, agora há pouco, tinham perguntado pra gente aqui sobre o Ricardinho. Uma pessoa participou aqui, mas eu não consigo mais ver a mensagem dela, perguntando por que o Ricardinho estava jogando, porque, segundo ele, o Ricardinho estava só com o nome. Foi o Ronaldo Carvalho. Você acha que o Ricardinho tá nessa vibe aí do só com o nome, André? Não, eu acho que o Ricardinho, ele tem atuado bem junto com o time. Ele tem uns jogadores que eles atuam bem quando o coletivo todo vai bem. E aí o Ceará não tem um atleta de principal destaque, um cara que acabe com o jogo, que resolva o jogo. Não. A principal força do Ceará é realmente o coletivo. Então, quando as peças não se encaixam, quando acaba o coletivo não funcionando bem, nenhum jogador se destaca individualmente. É verdade. E o Ricardinho entra nesse meio. Eu acho que o Ricardinho, a presença dele em campo... Porque, assim, é aquele jogador que, se por um lado ele não está tendo atuações brilhantes, não é aquele Ricardinho de anos atrás que o torcedor achava, e a gente falou aqui várias vezes que é claro que não ia ser o mesmo Ricardinho. A gente está falando de mudança de tempo, gente. O tempo avança, você envelhece, naturalmente você vai perdendo um atleta um pouco que do rendimento. Passou por lesão, o cara chegou aqui e ficou meses sem jogar porque estava se recuperando. É óbvio que não ia ser o mesmo desempenho daquele Ricardinho, mas ainda assim é um atleta, que era o que eu dizia também no Magno Alves, quando ele estava de titular lá no começo da Série B, que mesmo que não esteja brilhando, não faz besteira. O Ricardinho não faz besteira com a bola no pé. Então ele tem um passe um pouco mais refinado, ele consegue cadenciar um pouco mais no jogo, e eu acho que a presença dele em campo também é importante. É a mesma coisa que eu acho, muito embora, na minha opinião, ele tenha evoluído do Série B do Pedro Quem. Eu não acho o Pedro Quem um jogador que você não possa tirar do time, ou um cara que... Não acho que ele é o melhor jogador do time, longe disso. Mas é um cara que, além de ter crescido durante a Série B, ele vem sendo importante nos jogos. E ele, de uma maneira... E ele mantém uma regularidade, né? Era o que eu ia falar. Ele, de uma maneira até nada modesta, mas que também não precisa ser, para um caso desse, falou para você isso. Que ele acredita que a regularidade dele é o que mantém ele na equipe. Porque dificilmente você vê o Pedro Guerreiro fazer uma partida destoando da outra. Ele é sempre... Se ele é uma média, eu acho que é sempre a mesma média. E eu acho que o Ricardinho vai nessa. Se o Ricardinho é uma nota 6, mas ele é nota 6 sempre. É ruim aquele cara que uma hora dá 7, outra hora dá 3, 4. Aí você destoa um pouco mais. Mas eu acho que o Ricardinho, assim como o Pedro Quem, apresentando o que estão apresentando, contribuindo para o time, ajudando a reforçar esse coletivo, que foi o que o André destacou, que eu também acho que é o ponto mais forte do Ceará, eu acho que eles conseguem ajudar bem e se manter dentro dessa equipe titular da equipe do Chamusca. Agora, Breno, a gente falou também um pouquinho de torcida, eu queria que também o pessoal mandasse aí nos comentários pra gente. A expectativa hoje é de um grande público, claro que vai haver. Acredito em mais de 30 mil aí, pelo menos, pessoas lá no Castelão, com certeza. Mais de quanto? Mais de 30. Eu subo de 35. Eu vou para perto de 40, 37, agora, 38. Pois eu até estaria mais animado em relação a esse público. Mas eu acho que esse desânimo que abateu a torcida do Ceará depois da derrota para o Juventude, eu vi que muita gente numa pensamento pessimista, e não é o momento para isso. A torcida do Ceará e a torcida do Fortaleza, também a torcida cearense no geral, elas abraçam o time principalmente no momento de maior dificuldade. A gente já viu isso aqui inúmeras vezes. Agora, é um momento crucial para o Ceará, que faltam só 5 jogos para conseguir o acesso. O Ceará está no G4, o Ceará só depende dele. E desses 5 jogos, 3 são em casa.
Se ele conseguir vencer e somar esses 9 pontos, está na Série A do próximo ano. Então é o momento realmente para a torcida abraçar o time, comparecer em peso. Hoje era jogo para até 50 mil pessoas. O Aristide Félix está falando aqui que acredita em 40 mil pessoas. Robinho não, pelo amor de Deus, é o que ele diz. Mais atrás tem alguém dizendo que acredita que ele não vai com o Roberto, não, que a gente estava falando sobre o Roberto, tá dizendo que ele vai com o Cafu, mas eu também perdi a mensagem. Eu acredito também que ele não vai com o Roberto de titular, mas pode ser uma opção no decorrer do jogo. Acho que é a opção mais provável, pelo que o Cafu já fez, por já ter jogado e ajudar nessa reposição. Você não acredita, por exemplo, que o Chamusca mude o esquema para não jogar com 3 homens, jogar com 2? Não acredito numa mudança de esquema, até porque vai estar jogando em casa, vai ter necessidade de propor jogo, mudar o esquema exigiria uma nova adaptação, novo entendimento dos jogadores, e aí ele não teve nem tempo para isso. Fazer. E aí não vai mudar o esquema. Agora, o Roberto é um jogador que o Chamusca falou muito bem na coletiva ontem. Disse que é um jogador-chave, que teve um ótimo início da Série B e que conta com ele para essa reta final. Se não atuando de titular, mas pelo menos entrando no decorrer dos jogos. É o que eu acredito que o Roberto possa pelo menos ser relacionado para o jogo de hoje e deve ir como uma opção no banco. Agora, o pessoal tá mandando aqui, Breno, o Aristides Francisco acredita em um público entre 35 e 40 mil. Eu acho que deve ficar mais ou menos por aí. Eu não subo de 40 não, mas acho que fica 36, 37 mil pessoas, o que já é um bom público. Estava até olhando matérias anteriores aqui do Esporte do Povo. O recorde do Ceará, ainda aquele contra o Londrina, acho que foi 41, mil, né? 40 mil e um quebrado, 200 e algum. Acho que vai ficar liberando esse público aí. Mas é um grande público, né? Você vê uma terça-feira. Sim. A gente está em começo do mês, a galera pagando conta. A galera pagando conta. Mas né? O dinheiro caiu na conta. Pois é, mas aí tem outras coisas pela frente. Mas eu acho que a galera vai chegar junto lá e acho que é importante. Sobre a questão do Guarani, André, você estava falando da qualidade do time do Guarani. Eu disse ontem, e lá na Rádio Povo CBN, digo aqui de novo. O Guarani... Essa câmera está funcionando? Vamos testar? Essa câmera aqui está funcionando? 1, 2, 3, não está não. Voltamos para essa então. O time do Guarani... Olha aí. Você pediu, rapaz, está aqui, eu tô na câmera de câmera. O time do Guarani, pelo menos a partida que a gente viu lá contra o Ceará, não me surpreendeu. E na época que o Ceará enfrentou o Guarani lá, não sei se você lembra, o Guarani acho que era líder, ou estava era líder da competição. E quando eu vi o Guarani jogar, eu fiquei procurando o líder da competição dele. Eu fiquei olhando e disse, por que esse time é líder da competição? O Guarani lá dentro não ofereceu tanta resistência ao Ceará. O Ceará acabou... Eu acho que o Ceará saiu atrás, não lembro, mas rapidamente empatou a partida. O certo é que não parecia um time tão diferente do que a gente estava vendo. O Ceará, em dados momentos, jogou melhor que o Guarani lá dentro do Brinco de Ouro. E aquela equipe de lá para cá veio caindo. Então é por isso que eu concordo com você quando você diz que se a gente comparar com o Figueirense oferece mais resistência. Eu não acho que o Guarani vai oferecer muita resistência ao Ceará aqui hoje, porque quando ele vivia o bom momento dele jogando em casa, ele não ofereceu. Hoje tudo bem, tem a questão do desespero, tá ali perto de rebaixamento, mas eu acho que a qualidade técnica, ela invariavelmente... Quer dizer, dificilmente ela varia. Você tem a questão psicológica, da motivação, mas a qualidade técnica dificilmente vai mudar, principalmente quando você vem em queda. É por isso que eu acho que o Guarani hoje vem para jogar por uma bola. E o Ceará tem que ficar atento muito na marcação. Sim. Quando ele tira o Raul hoje, se ele tirar para colocar o Pio, eu acho que ele perde um pouco. O Raul ajuda na marcação, porque ele tendo um Richardson, mesmo que esteja jogando na direita, ele pode ajudar também ali na contenção, juntamente com os dois zagueiros lá de trás na última linha. Mas é aquilo que você falou também, ele não pode abrir mão de arriscar de atacar, porque ele precisa vencer, pontuar dentro de casa, e eu acho que a questão de pontuar que a gente fala é 3 pontos mesmo. Eu acho que um empate dentro de casa é muito pouco. Naquela condição contra o Figueirense foi bom pelo que estava acontecendo. Pela circunstância, né, do jogo. Mas dentro de casa, para quem está querendo subir como o Ceará está, ele precisa vencer essa partida de hoje. Agora, eu acho que o Guarani vai ser aquela equipe traiçoeira, porém, sem incomodar tanto como o Figueirense incomodou, lembrando e comparando com a primeira partida e tomando por base toda essa queda que você descreveu no começo do seu comentário lá. Agora, o Guarani tem uns nomes, Breno, que são bem conhecidos aqui do futebol cearense, né? Uns veteranos. Uns veteranos. O Everton Páscoa, zagueiro que defendeu o Ceará recentemente, está lá no time paulista. Também o Baraca, volante, que teve uma passagem aqui. O Baraca muito querido, né, pela torcida do Ceará, só que não. O Fumagalli, aquele jogou no Fortaleza há quantos anos? Que jogou no Fortaleza há 11 anos, 2006. Anos, cara. Ele jogou em 2006. Anos. O Richarlison também, que jogou no Fortaleza, também mais ou menos na mesma época, também faz parte dessa equipe do Guarani. São alguns dos nomes desse time que, embora esteja aí na parte de baixo da tabela, brigando contra o rebaixamento,
tem alguns atletas aí experientes no comando do Lisca, como a gente já falou aqui. Agora, Breno... Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Eu não tenho informação sobre isso, mas vai que você tem. O Jonathan Costa está perguntando se procede que teve uma briga entre o Leandro Carvalho e o Maicon Leite após o jogo em Caxias. Eu não ouvi falar nada Também não ouvi falar nada a respeito disso. Eu acredito que no momento que uma derrota acontece, pode surgir coisas de todo momento. O torcedor tem que ter muita paciência e muito discernimento, senso crítico em saber o que confiar. Sim. Vai ouvir, vai aparecer muita especulação nesse momento. É normal, isso acontece em todos os clubes do país, do mundo. No Fortaleza viveu uma situação semelhante no mata-mata, né? No Fortaleza, no mata-mata, acho que por jogo apareceu uma briga. Todo jogo tinha uma polêmica. A mais legal foi quando o Adalberto tinha dado uma voadora em não sei quem. Foi a mais legal que eu achei. E aí, esse tipo de torcedor tem que ter senso crítico e saber as fontes. Se você ouvir ou ver alguma coisa, procure checar a fonte. Procurem ver onde foi que... o torcedor que mandou isso aqui pra gente foi o Jonathan Costa. Jonathan, manda aí pra gente onde é que você viu, quem foi que ele falou sobre isso, porque esse tipo de boato inevitavelmente vai acabar acontecendo. O Maicon Leite, pelo que eu estou vendo aqui nas mensagens, é o preferido do torcedor do Ceará hoje para substituir o Leandro Carvalho, mas eu recaio muito naquilo que você disse, André. Eu não consigo ver como o Maicon Leite ajuda esse time, porque nas vezes que ele entrou, ele não mostrou, sinceramente. Não sei o porquê dessa preferência. E tinha uma outra pergunta aqui que eu achei interessante. Sim, do Igor Oliveira. Ele perguntou pra gente quais as dificuldades que o Ceará pode ter contra o Guarani. Eu só vejo uma. O descuido na parte defensiva, o Ceará se empolgar demais, avançar e oferecer espaço para contra-ataque, e cansaço. Já no fim do jogo, o time cansado, você pega uma bola em velocidade e o Guarani pegar. Fora isso, eu não consigo ver mais, a não ser que tenha alguma coisa com bola parada, escanteio, não sei. Mas com bola rolando, eu só vejo esses dois descuidos que o Ceará pode ter em relação ao Guarani, de marcação ou cansaço. E o que eu acho que o Ceará vai ter que precisar, vai ser um fator chave ter paciência. Não só o Ceará dentro de campo, como o torcedor fora dele. Vai ter que entender isso que o Breno acabou de falar. O Ceará não pode dar oportunidade para o Guarani, porque o Guarani vai jogar no erro do Alvinegro, assim como foi o Figueirense. E o Figueirense, logo aos 3 minutos, encontrou uma brecha e fez 1-0, acabou complicando a vida do Ceará naquele jogo. Então, para que isso não se repita, e até como a gente falou no começo do programa, aquele jogo contra o Figueirense serve de modelo para que o Ceará não repita os erros que já cometeu no passado. O Ceará vai precisar de muita paciência, saber que tem que vencer, sim, tem que se impor, tem que propor o jogo, tem que botar o seu ritmo para passar por cima do Guarani, mas que vai ter que fazer isso com certa cautela, sem se expor lá atrás, sem dar brechas para o Guarani, que inclusive o Lisca falou ontem no Trem-Bala, vai procurar jogar nas brechas deixadas pelo Ceará, né? Verdade. O Jefferson Melo está falando que a torcida não compreendeu essa questão que a gente está falando da sinergia. Nesses 3 últimos jogos em casa na Série B, todos eram para bater a casa dos 40 mil. Eu acho que ele tem certa razão. Eu acho que nesse momento o torcedor do Ceará era para ter já abraçado o time mais. Porque é isso, André. A gente vê que quem está lá no estádio tá encarando isso como uma realidade, está chegando junto, mas eu acho que a torcida como um todo está esperando demais. Tá faltando quantos jogos agora para acabar? Faltam só 5 jogos. 3 jogos em casa. É a hora de chegar todo mundo, sabe? É a hora da galera chegar, da galera apoiar, porque o Ceará está muito perto de subir. A margem que o Ceará tem aí é muito grande de conseguir esse acesso. E eu também concordo com o Jefferson. Acho que o torcedor ainda não caiu a ficha, talvez, que o Ceará esteja tão perto desse acesso para a Série B. Agora, Breno, o Santiago Ferreira tá dizendo aqui, ó, atacante tem que fazer gol, quem marca é volante. Essa é uma concepção, Santiago, com todo respeito, que eu acho meio ultrapassada, né? Até porque se a gente for ver o modelo de jogo do próprio Ceará na Série B, principalmente quando joga fora de casa, e o Ceará é um dos melhores mandantes do campeonato, e o Chamusca tem dito isso muito nas suas coletivas, é aquele discurso de que todo mundo marca, todo mundo joga. Sim. O Ceará joga com todos os atletas atrás da linha da bola. Pode pegar qualquer jogo do Ceará, contra o Internacional foi assim, contra o Oeste foi assim, contra o Luverdense foi assim, só para citar as 3 últimas vitórias fora de casa. Todos os atletas, começando do Elton, marcando atrás da linha da bola. Jogando compactamente, com a marcação alta e linhas compactas. O Lima, na partida contra o Inter, André, o Lima, tem hora que estava marcando dentro da área do adversário, da grande área do adversário. O Lima entrava na grande área. De como é que você marca entrando na área do adversário? Mas ele estava fazendo isso, quando a bola chegava no goleiro, claro. Então está começando de cima a marcação do Ceará. O Ceará tenta evitar que o time chegue e passe do meio campo. Isso é uma coisa muito importante. Agora, essa questão
De que em relação a essa lógica dele... todo mundo tem que jogar e todo mundo tem que marcar. Não, e nessa lógica dele, como é o nome dele? O do Santiago. Nessa tua lógica, Santiago, o Pio não poderia fazer gol, porque o Pio é volante. E o Pio é uma das armas... O volante é o lateral, né? E o Pio é uma das armas que o Ceará tem para chute e que salvou o clube já contra o Figueirense e algumas outras oportunidades. O Glauber Chave está perguntando se essas brechas que o Lisca citou serão as laterais do Ceará. Boa pergunta. Pois é, boa pergunta, Glauber. E poderia ser porque o Romário é um atleta que, embora eu ache ele bom defensor, mas ele é muito bem também chegando na frente, né? Romário é o líder de assistência do Ceará, volta para esse jogo, ele ficou fora contra o Juventude porque estava suspenso, agora o Chamusca já o confirmou no time titular. O que eu acho que o Romário acaba pecando, Breno, não sei se você concorda, é na recomposição. Eu não acho que ele, quando está lá atrás, fechando a linha de defesa, ele seja um mau marcador. Mas às vezes ele acaba não recompondo com tanta velocidade. E aí ele sobe e se a cobertura não for feita com eficiência, acaba ficando um espaço. Foi assim que o Figueirense fez o primeiro gol aqui no Castelão e o segundo gol também saiu pelo outro lado. Eu acho que no lado direito, não. Se tiver o Richardson, principalmente, porque ele garante uma solidez defensiva bem maior. Agora, talvez possa ser, sim, uma das armas que o Lisca Eu já discordo de você. Eu acho que o Ceará fica muito mais desprotegido na lateral esquerda quando joga com o Rafael Carioca. Não, porque sim. o Rafael, ele é muito mais ofensivo, acho eu, do que o Romário. Mas, Breno, o Romário é o cara que dá mais assistência. Calma, ofensivo quer dizer, ele se lança pro ataque. O Rafael tem horas que joga como um ponto esquerda, de tanto que ele avança. Também. O Romário, ele avança menos, mas eu acho que ele volta mais. E eu acho o Romário mais seguro defensivamente do que ofensivo. Agora é uma questão de ponto de vista. Eu acho que ele recompõe bem. Pode ser que ele... Essa questão de voltar, da velocidade, pode ser que ele tenha esse defeito. Mas quando ele está na linha de 4, eu acho que ele consegue fazer o trabalho dele muito bem, muitas vezes estando onde os zagueiros não estão. A gente viu várias partidas do Ceará onde o Romário chegava e cortava a bola praticamente em cima da linha do gol. Então eu acho que defensivamente ele é até melhor do que ofensivamente. Confesso para você que nunca parei para ver a velocidade com que ele volta para a defesa. Mas eu acho que quando ele está lá, ele cumpre o papel muito bem. Exatamente, concordo. Agora, ainda falando do jogo de hoje, o Russelli Bergson, que trabalhou aqui com a gente, está dizendo que já está tomando Rivotril e calmante, porque o coração está a mil. Esse daqui certamente está naquele grupo de torcedores que a gente falou que já abraçou a causa. Sem né? dúvida alguma, sem dúvida. O Alípio Lisboa está dizendo que o Pio deve ser opção para o segundo tempo. Eu confesso, estou na dúvida, eu acho que ele vai de Pio no começo. Eu acredito acho que ele começa também, com o Pio começando jogando desde o início. Agora, como a gente falou aqui no começo da rodada, no começo do programa, perdão, a rodada hoje é cheia, começou ontem com o empate 2-2 no Verdense Internacional e hoje terão todos os outros 9 jogos da rodada, mas independente de todos os resultados, o Ceará não sai do G4 da Série B. Dá pra gente ver a classificação, os jogos de hoje? O pessoal separou aí a classificação? Se possível. Enquanto isso, deixa eu ler aqui a mensagem do Gianecchini Jefferson. e Juliette. Aliás, que dupla, hein? O Gianecchini, inclusive, que mudou o estilo. De novo visual. Novo visual, style, hairstyle aí. Bom, o Jefferson Melo tá perguntando se a gente sabe informar da situação do Rafael Costa, né? Bom, o Rafael... O Rafael, eu acho que esse ano ele já... Ele já voltou a treinar, viu, o Jefferson? Ele tá treinando junto com o grupo, mas a questão é porque ele tá afastado desde fevereiro. E teve uma lesão que foi muito complicada. Não só a própria lesão, mas o pós-operatório. Para ele voltar realmente 100%, não tá sem ritmo de jogo, embora ele esteja treinando, mas você não vai usar, num momento decisivo como esse, um atleta que não está no mesmo nível dos outros. É muito arriscado. Você acha que Acho que é só o próximo ano mesmo. Se o Rafael tivesse jogado, ele teria ajudado mais o Ceará? Sem dúvida seria uma opção. Eu acho que sim. Porque é um jogador que tem uma característica bem mais semelhante à do Elton, né? E ele, assim como o Elton, ele aproveita muito bem o espaço aéreo, as jogadas de bola por cima, ele é muito bom. Ele acertou várias quando ele jogou em anos anteriores no clube. Eu acho que fez falta mesmo. O Aristides, enquanto a gente está esperando aqui a classificação, o Aristides Francisco pergunta se o Ceará... Essa é uma boa pergunta, André. Se o Ceará ganhar hoje, sábado completará 64 se vencer o Goiás. Terá o acesso garantido? Pois é, inclusive eu fiz uma matéria sobre isso e o Ceará tem a possibilidade de garantir o acesso já no sábado contra o Goiás. O que é necessário para que isso aconteça? O Ceará vença os 2 jogos, o Guarani hoje e o Goiás no sábado, e uma série de outros resultados. Vamos lá. O Oeste tem que perder os 2 jogos que tem. O Vila Nova tem que, no máximo, vencer um dos jogos que tem, um dos 2 jogos que tem. Se ele vencer um e empatar o outro, já não serve. Tem que, no máximo, vencer um e perder o outro, ou empatar os 2.
E o Londrina não pode vencer os 2 jogos. Se o Londrina vencer um, empatar o outro, tá valendo. Se perder um, já tá valendo também. Agora, se o Londrina vencer os 2 jogos, já não tem a possibilidade. Então, a combinação é essa, é bem complicada, né? É complicado. Amanhã a gente vai estar falando de um cenário bem mais fácil. Eu vou usar aqui a palavra de como o Thiago Minhoca gosta de usar. 64 pontos, ele está virtualmente na Série A. Né? Exatamente. É aquela que dificilmente não estará. Essa matemática que eu falo, essa explicação que eu falei é matematicamente, né? Você é Só claro, para garantir agora, não tem mais virtualmente, erro. com 64, o clube deve estar na Série A. Como a gente está aqui, nós temos ainda 10 minutos, vamos falar então do outro assunto quente, que ontem dominou as discussões, mas que hoje já está valendo, que foi essa mudança toda na gestão do Fortaleza, né, André? Ontem o Luiz Eduardo Girão renunciou, fez o que todo mundo esperava, renunciou à presidência do Fortaleza. Tinha-se uma dúvida se ele renunciaria, se ele se licenciaria, mas ele realmente renunciou à presidência. O Marcelo Paes, que era o diretor de futebol, assumiu a presidência do clube e indicou um novo diretor de futebol, que é o Daniel de Paula Pessoa, que é o cara que era o responsável na federação pelo Fortaleza. Como é que a gente diz? É o representante do Fortaleza. E já foi diretor também jurídico, né, de categoria sim. de base também. Tem uma certa bagagem dentro do clube, Daniel de E Paula. o Eduardo Girão, antes de sair, fez um pedido para que o Rolim, que é o diretor de patrimônio, né, o Rolim Filho, fosse eleito como segundo vice-presidente, creio eu que é o que vai acontecer nos próximos 40 dias. O certo é que o Fortaleza sai de uma gestão de um cara que praticamente bancou o time sozinho. O Luiz Eduardo investiu mais de 6 milhões de reais no Fortaleza, dinheiro do bolso, gente. Dinheiro do bolso dentro do clube, que ele não sabe quando, se vai receber. Ele vai receber isso sem juros algum. O clube vai pagar da maneira que quiser, como quiser, isso se pagar. E aparentemente ele não está nem preocupado com isso. Ou seja, foi um cara que realmente, André, parou a vida dele para resolver, para tirar o time do coração dele de um pesadelo de 8 anos. O cara parou a vida, veio aqui, conseguiu acesso e foi embora. E eu acho que o torcedor do Fortaleza tem que achar isso de grande tamanho, porque ele fez o que se esperava há muito tempo e ele tem todo o direito, depois de ter investido o que investiu, de ter conseguiu de ir embora. Tem todo o direito de fazer isso. E sem muito holofote, né? Sem holofote. Ele sempre foi muito discreto. Nunca quis. Uma das coisas que eu achei mais sinceras do Eduardo Girão foi ele não teve vergonha de mostrar para todo mundo que não era a praia dele. A primeira coisa que ele fez quando ele foi eleito foi colocar o Marcelo Paes para cuidar do futebol e o Desidério para cuidar da parte burocrática. Ele deixou bem claro ali, entre linhas, eu não vivo nesse mundo. Eu não sou do mundo do futebol. Eu vim aqui para ajudar da maneira que eu posso, como um gestor geral e financeiramente. Então, assim, ele não teve vergonha de assumir que não entendia, colocou quem entendia, quem tinha mais experiência para resolver os assuntos, bancou e, no final das contas, deu certo. Acho que ele entra para a história do clube, a contribuição dele foi enorme. Sem dúvida. E eu acho até que ele saiu, André, por conta disso. Quem investiu... Sai pela porta da frente. Pela porta da frente. E mais uma coisa, vamos ser sinceros, quem investiu o que o Eduardo investiu aqui, sabe que se permanecesse ia ter que investir muito mais. E eu acho que isso já chegou a um ponto, a um limite, e o torcedor já está mais do que feliz com o que ele fez pelo Fortaleza. A grande questão agora é olhar para frente, né? Saber como que o Marcelo Paes, agora como presidente, vai conseguir gerir o clube no ano do seu centenário, que eu acho que é tudo que envolve uma coisa diferente. É exatamente isso que eu queria que o pessoal mandasse aí pra gente nos comentários, eu quero saber de você também. O trabalho que o Girão fez deve ser muito reconhecido pelo torcedor do Fortaleza. Ele sai pela porta da frente com a missão cumprida e eu acho que é importante uma frase que ele falou ontem lendo a sua carta de renúncia. O Fortaleza precisa caminhar pelas próprias pernas. Precisa. O Girão, o aporte que ele deu, o Breno bem citou, mais 6 milhões de reais do próprio bolso, foi fundamental para que o Fortaleza conseguisse o vice-campeonato da Série C e sair da competição e retornar à Série B depois de 8 anos. Mas agora que conseguiu isso, que vai ter novas fontes de receita, de patrocínio, cota de TV, sócio-torcedor, é momento mesmo do Fortaleza, que já se livrou desse fantasma de Série C, pensar mais alto e prospectar ganhos que possam possibilitar ele caminhar com as próprias pernas. E aí, Breno, eu quero saber como é que a gente pode, se é que a gente já pode projetar, como é que vai ser essa gestão do Marcelo Paes. Marcelo Paes, que para mim é um ótimo gestor, também conhece muito bem o Fortaleza, está dentro do clube, viveu os últimos anos e é um conhecedor de futebol. Eu acho que na parte de futebol o Fortaleza está bem. Marcelo Paes é um bom conhecedor.
Olha, em relação a essa questão do Marcelo Paes, a primeira coisa que ele falou como presidente, ele chamou, ele não foi nenhuma convocação, ele intimou o torcedor. A frase dele, que ele já tinha falado, a gente já tinha publicado isso no Esporte do Povo e no Jornal o Povo algumas semanas atrás, foi: o time vai ter o time do Centenário vai ter o tamanho do sócio-torcedor. Ou seja, ele pegou a bola e ele passou para você, torcedor. Se você chegar junto, o Fortaleza vai conseguir muita coisa. Se você não chegar junto, o Fortaleza, no ano de seu centenário, não vai conseguir. Essa foi a mensagem clara do Marcelo. O time vai ter o tamanho do seu sócio. Então ele está apostando muito nessa chegada do sócio-torcedor. Aliás, o sócio-torcedor que chegou muito depois do acesso, Fortaleza bateu a casa dos 11 mil sócios e eles esperam chegar até 20 mil na Série B. Para os cearenses, eles queriam 15. Para a Série B, eles querem 20 mil. Se o Fortaleza alcançar essa marca, dá para montar um time decente para a Série B. Agora, mais do que isso, eles estão apostando em outras maneiras, questão de patrocínio, de como atrair. Dizem até que o Fortaleza, que negocia o seu novo técnico, estaria trazendo uma peça, um técnico, que rendesse credibilidade junto a patrocinadores. Um cara que o patrocinador olha, vê o técnico lá e diz: poxa, eu vou anunciar aquele clube, eu quero patrocinar aquele clube. Então, assim, acredita que o Fortaleza vai anunciar um técnico de renome nacional, porque seria uma das estratégias do clube. Traz um técnico mais conhecido, um técnico de renome, claro, mas que também tenha bons resultados, não dá para você trazer um cara só porque o cara tem nome, e que isso seria um atrativo de patrocinadores e de jogadores, André. Porque a gente sabe que é difícil, às vezes, tem jogador que não quer vir jogar num clube do Nordeste, porque é mais distante, aquela coisa toda. Mas uma das estratégias do clube seria essa: trazer um técnico um pouco mais renomado para atrair investidores, patrocinadores, bem como atletas. Eu não sei se é a melhor estratégia. Eu prefiro a do sócio. Eu acho que é melhor você contar com o que você tem em casa, com a paixão do torcedor. E o Fortaleza vai ter outras maneiras aí de se manter sozinho. E eu acho importante isso que falou o Luiz Eduardo na sua carta, porque nos últimos anos o que a gente viu foi o Fortaleza dependendo de uma pessoa só. Sim. A gente viu... Ou então de um grupo, né? De um determinado trocando. Uma hora dependia do presidente tal que investia dinheiro. Aí esse presidente saía, vinha outro que investia dinheiro com um companheiro dele, os dois saíam, vinha outro. Isso era uma coisa sem fim. O Fortaleza parecia que até ontem, era um clube que quem chegasse desse mais dinheiro ficava com o clube. Não pode ser assim, não é leilão. Clube de futebol, você não pode estar leiloando, bota na presença quem tem grana. Você precisa ter um centro, você precisa ter um rumo a seguir, um caminho. E é isso que Fortaleza, a missão, acho que maior do Marcelo Paes é essa. É fazer o time, no ano do seu centenário, ser autossuficiente. Independente de quem esteja na gestão, o time ter suas maneiras de renda, de encontrar grana, de conseguir se manter. Não dá mais para estar esperando um abnegado fazer o que fez o Luiz Eduardo, que é uma coisa de louco também. Quem é que em sã consciência para a sua vida? Eu moro nos Estados Unidos, eu vou parar minha vida e vir para cá. Mas o Luiz Eduardo fez isso. Que bom pro Fortaleza que o Luiz Eduardo fez isso. Parou a vida dele para resolver a do Fortaleza. Porque se ele não tivesse feito, você imagina, André, o Fortaleza que perdeu tudo que perdeu nos primeiros 4 meses do ano, que acaba de perder a Copa do Brasil via Fares Lopes, ela pode vir via ranking, se não tivesse subido. Olha que desastre que seria o ano do Fortaleza se não tivesse conquistado o acesso. Sem Copa do Nordeste, né? Talvez sem Copa do Brasil, que ia disputar só o Campeonato Cearense, e se não tivesse conseguido o acesso, realmente... Então, eu acho que o Fortaleza precisa mesmo... As palavras do Eduardo foram muito apropriadas, e o Marcelo Paes, a grande missão dele é essa: fazer o Fortaleza caminhar sozinho. E o Ednardo Ribeiro está dizendo: acredito muito no Marcelo Paes, acho que ele vai conseguir fazer um grande trabalho. O Renato Batista está dizendo: está na hora do futebol cearense entrar na elite nacional. Tem torcida e a estrutura. Esses anos que vem prometem. Eu também Renato Batista que é preparador físico, já trabalhou com a gente lá do Maranguape. Um abraço para ele. Grande Renato, então, né? Você é o conterrâneo, não? Ele trabalhou... Você sabe que eu acompanho de perto o time do Maranguape Futebol Clube, né? Sim. Até por ser da cidade. Inclusive, a camisa aqui... em homenagem sempre. Porque moro lá e tal, e o Renato já teve uma passagem lá pelo Maranguape. Abraço pro Renato. O Matheus está falando... O Cleiton Rocha está dizendo que está lá em Teresina curtindo o programa. Valeu, Cleiton. Obrigado. Um abraço aí para você. O Caio Luiz está muito quente aí em Teresina. O Caio Luiz está sempre cornetando. O Brazuca Marcelo está dizendo que gostaria de ver Renan Vieira outra vez na presidência do Fortaleza. Mas é isso que tem que acabar, André. Você eleger uma pessoa, seja lá quem seja ela, porque ela tem grana para colocar. Não dá para o Fortaleza depender de uma pessoa, de um grupo. O Fortaleza tem que ser maior do que isso. Pois é. Minuto final do Futebol do Povo. Estamos acabando, né? Valeu, Breno. Vamos apostar placares?
Essa história de placar só serve pra gente se complicar. Errar. Mas vai lá. Comece você. Eu acho que o Ceará vence por 2-1 hoje. Eu acho 2-0, Ceará. Muito bem, vamos ver. Amanhã a gente volta, vamos prestar contas com você em relação aos placares. É isso aí, valeu todo mundo que participou. Se você entrou no Futebol do Povo no meio do programa, não acompanhou desde o início, não tem problema. Daqui a alguns minutos o vídeo vai estar disponível aqui na nossa página do Facebook do Esportes do Povo e você vai poder acompanhar o programa na íntegra desde o começo, tudo que eu e o Breno começamos a falar aqui. Amanhã a gente está de volta trazendo mais novidades do Fortaleza, toda a repercussão do jogo do Ceará contra o Guarani, às 4h20, Futebol do Povo, aqui no Esportes do Povo e no Povo Online. Obrigado, um abraço e até lá.